Tomara que dê certo. Vamos aproveitar aqui o nosso rico momento, não é? Isso. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar esse momento já para dizer para vocês que estou muito feliz com a disciplina Elaboração de Projetos Sociais, que é uma disciplina que eu costumo dizer assim, o carro-chefe de todas as outras disciplinas, porque acredito que nela, e também visualizo isso, nesta disciplina, você consegue potencializar as suas ideias ou pensar em desenvolver um projeto que, de alguma forma, você tem como proposta, mas não consegue enxergar o alcance de possibilidade desse projeto. Eu digo que elaborar projeto social é um exercício contínuo, porque você precisa, à medida que vai fazendo leituras, conhecendo realidade, tendo oportunidade de conhecer também outros projetos, isso de alguma forma também te inspira a acrescentar nessas ideias algo que seja exequível. Então, projeto social, desenvolver projeto social, tem muito também dessa regra básica, que é, muitas das vezes, nós pensamos em algo extraordinário. Eu acho que tem até um desenho animado, o extraordinário, não é? O básico é o extraordinário. Então, é isso, fazer ficar magnífico ideias muitas vezes simples, que você diz, nossa, que mágico que ficou essa proposta, que diferente. Por que não pensei nisso? Por que não idealizei isso? Mas não é que você não pensou, é que se consegue colocar em prática planos do cotidiano, da nossa vivência mesmo do dia a dia, e que, quando bem planejado, isso vira uma potência gigantesca. Então, quantos planos de ação nós iniciamos uma proposta de elaboração de projetos sociais e que tomam uma magnitude. Então, nasce aí ideias fabulosas, ideias maravilhosas e nós estamos aqui para isso. Então, Cassiane, que está hoje comigo, seja muito bem-vinda, se sinta abraçada e eu quero também dizer que é uma honra tê-la participando da aula, porque você tira, para além dessa organização de assistir depois, a perspectiva de estar presente, tá bem? Vou iniciar nessa gravação trazendo uma ou respondendo uma pergunta que foi colocada, que é sobre a atividade 2. Na atividade 2, na trilha 2, o estudo de caso. Essa é a questão. A maior dificuldade está em desenvolver essa atividade da trilha 2, que é o estudo de caso. Aqui na trilha 2, tem uma situação, um problema, não é? Que é um estudo de caso. Aqui foi colocado que vocês precisavam imaginar uma organização não governamental que atuasse em uma comunidade urbana com alto índice de evasão escolar entre jovens de 12 a 16 anos. E o objeto é desenvolver um projeto para diminuir esse abandono e melhorar a frequência escolar. Então, essa é a situação, o problema. Eu tenho uma instituição e nela eu tenho um alto índice de evasão escolar, com essa faixa etária de 12 a 16, e eu tenho que pensar nesse objeto, desenvolver uma proposta de projeto para diminuir o impacto escolar. Como que eu vou fazer isso? Aqui no estudo de caso tem uma instrução.
Vocês precisam se basear nas instruções, porque, como toda avaliação, os critérios para medir e avaliar, eles estão condicionados com esse roteiro. Então, nas instruções, primeiro, na etapa de diagnóstico, vocês precisam identificar as principais causas do abandono escolar. Lembra? O alto índice de jovens nessa faixa etária de 12 a 16 a estarem fora do ambiente escolar. Outro, no planejamento, você precisa definir objetivos claros. O que você vai fazer, né? Como que você vai fazer isso? Então, precisa deixar de uma forma clara para que não tenhamos dúvida ao enxergar a sua proposta. E na execução, você precisa descrever essas atividades. Como que será feito, por que será feito, e no monitoramento, você vai propor esses indicadores. Você vai reduzir quanto? Reduzir 10%, 5%? Qual é a tua proposta para reduzir essa questão da evasão escolar? E na avaliação, você vai elaborar formas de analisar o impacto social do projeto. Isso que eu estou colocando aqui para vocês é para toda a vida. Isso não se esgota. E essa avaliação, a forma de analisar o impacto na vida das pessoas, é praxe em todos os projetos que as organizações desenvolvem. Não basta apenas colocar em prática um projeto, você precisa enxergar a potencialidade desse projeto. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui, a ideia é reduzir a evasão escolar, mas poderia ser um projeto que buscasse desenvolver o empreendedorismo com jovens de 12 a 16, né? Qual é o impacto desse projeto na vida dos jovens? Então, eu preciso enxergar isso. Quem vai enxergar? O instrutor, o coordenador do projeto, e vai fazer isso, fazendo um parâmetro de leitura geral daquele impacto na vida dos participantes do projeto. Dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, é a forma que vocês conseguem visualizar e que está na plataforma como orientação geral para desenvolver o projeto, para desenvolver o trabalho, não é isso? Então, é uma visão geral de como vocês conseguem visualizar. Eu coloquei aqui alguns exemplos que podem te ajudar a pensar nessas estratégias de como desenvolver essas atividades. Aqui eu falo desse projeto social que precisa fazer um diagnóstico, não é? Então, esse diagnóstico é exemplo, condições de moradia precária. Então, imagina que nesse projeto, uma das causas da evasão escolar pode ser a questão da situação econômica desses jovens, por não terem acesso à alimentação, por não terem as mínimas condições de infraestrutura, por estarem em condições de risco e vulnerabilidade. Então, esse aspecto poderia ser, né? Então, no diagnóstico, você precisa levantar isso. Quais são as causas primárias que você julga ou que você acredita ser causas que levariam a esses jovens a estarem nessa situação? Entendido? Outro ponto é o planejamento. Então, exemplo, para esse diagnóstico, eu vou precisar levantar oficinas pedagógicas de orientação sobre a importância dos estudos na vida dos jovens. Então, aqui no planejamento, se fosse uma questão de habitação, eu poderia colocar a construção de habitação, que é uma necessidade básica e que é de ordem essencial na vida das pessoas, o que mais importa naquele momento.
Ai, desculpa. Tomar aqui um pouquinho de água. Pois bem, aí eu venho para a execução. Então, exemplo, se na construção ainda colocado aqui, eu tenho realização de obras. Quanto tempo que vai demorar? Assim, você vai colocar no projeto também. Quanto tempo vai demorar esse trabalho? Vai fazer em 3 meses, 6 meses, 12 meses? O alcance do tempo, quem vai dizer é você, porque você é autor desse projeto. Então, você precisa dizer quanto tempo você vai levar para apresentar o resultado que você quer alcançar. O monitoramento e a avaliação é uma parte crucial. E o monitoramento e a avaliação acontece não só no final do projeto, do início ao final do projeto, nós temos esse impacto precisando de ser revisado, avaliado, porque é ele que vai apontar se nós seguimos com aquilo que planejamos ou nós precisamos fazer ajustes para mudar também. Porque, como todo projeto, ele precisa ser o quê? Como Domingos Armani fala, flexível. Para ser flexível, eu preciso desse termômetro, desse olhar. Então, esse é um ponto crucial nesse processo. Tudo bem até aqui? Mexer com Maria Cassiane, que está online. Tudo bem, Cassiane, até aqui? Tudo bem, professora, tá tranquila a explicação. Tá. Pronto, aqui eu vi este. Aí agora vamos aqui. Você tem alguma dúvida com relação a essa estrutura do estudo de caso? Não, no momento a minha dificuldade é porque, no caso, eu ainda não abri nessa atividade. Igual eu Ah, falei, então professora, eu pronto. estava só lendo, né? Uhum. Mas, no caso, quando eu abrir, eu já vou ter uma ideia mais ou menos, né? Já pela sua explicação. Sim. Isso, e esse que estou abrindo aqui para você é exatamente como consta lá. É exatamente isso que você vai se debruçar, ó, com essa orientação. Tá vendo? Nessa estrutura. Prontinho. No caso, para mim, a tela não está passando, está parada. Então deixa eu voltar aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vou parar aqui e voltar, só para a gente aproveitar. Ainda bem que você falou, então eu já volto aqui, porque às vezes eu digo, estamos vendo isso, né? E não estava aparecendo, mas que bom que você colocou. A gente já abre aqui. Compartilhar. Estudo de caso, trilha 2. Vamos abrir. Veja se você consegue visualizar agora. Sim, agora sim. Pronto, perfeito. Quando você abrir no AVA, vai estar exatamente assim: estudo de caso, e essa leitura que eu fiz aqui com você é a descrição da atividade, o passo a passo que precisa conter nesta atividade. Você deve analisar, elaborar um estudo de caso prático que contemple 5 etapas fundamentais de um projeto. Quais são essas 5 etapas fundamentais de um projeto social que nós vimos com Domingos Armani? O diagnóstico, o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação. Essas 5 etapas eu colocava para você. Você consegue visualizar o meu infográfico aqui que fala de projeto social? Sim, Pronto. Então,
as 5 etapas para Domingos Armani está nesse infográfico de forma colorida e aí os exemplos que foram colocados. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é a leitura da realidade. Então, no projeto social, quando eu falo de evasão escolar, eu vou levantar as possíveis causas dessa evasão escolar, que pode ser, de forma hipotética, dedutível. Imagina, problemas de doença, é, baixa autoestima, não pode ser isso, Maria Cassiane? Oi, tá me ouvindo? Agora sim, mas cortou uma parte. Quando eu falo do diagnóstico, que eu falo de levantar essa leitura da realidade, que seria as possíveis causas para essa situação estar ocorrendo, então eu vou, de forma hipotética, imaginar essas questões sendo evidenciadas, mas isso não é algo que, é uma imaginação aleatória, não, ela tem fundamento. Você tem um retrato na sua frente e a partir deste retrato você vai levantar as possíveis causas. Então o diagnóstico ele é uma leitura daquilo que previamente você vê, mas que você, com conhecimento técnico, você consegue levantar esse diagnóstico dessas possíveis causas. Com relação à evasão escolar, eu poderia elencar algumas situações. É, questão de saúde, não é? Entre os jovens, a metodologia dos professores, o que mais? As condições de infraestrutura da escola. Um outro aspecto, a questão de insegurança na própria região. Então, isso poderia ser um dos diagnósticos levantados, certo? Outro, a outra questão é o planejamento. Como que esse planejamento vai acontecer? Então, exemplo, a construção de habitação, se fosse para a questão, né, de moradia, um planejamento, oficinas que potencializem ou incentivem o reforço escolar, oficinas que discutam a questão da importância do estudo na vida dos adolescentes, até oficinas de planejamento de vida, que poucos falam sobre isso e que nessa fase é de suma importância se discutir. E na execução é o período dessa realização do que vai se buscar alcançar. Eu preciso dizer, 3 meses, 6 meses, né? Com relação ao monitoramento e avaliação, o monitoramento vai ocorrer do início ao final do projeto. Eu tenho o acompanhamento desse projeto social. E no estudo de caso, essas principais etapas que o Domingos Armani coloca é justamente para que você possa exercitar a relação teoria e prática e que você consiga observar como que a teoria ela está aliada com a prática. Nas instruções, de forma já direcionada, eu fui colocando na etapa do diagnóstico o que, que você vai precisar fazer. Identificar as principais causas do abandono escolar, você vai utilizar dados fictícios, né? Entrevistas ou simulados, observando sobre a comunidade. Outra questão é na execução, que você vai precisar descrever as atividades, se elas serão realizadas e se vai também colocar isso dentro de um cronograma com a participação da comunidade, além dos jovens envolvidos. Tá certo? Esse projeto
Esse estudo de caso vale de 0 a 10, por isso que eu colocava que é importante realizar a atividade com calma, não fazer às pressas, para que você também não perca a oportunidade de ter um rendimento intelectual na aprendizagem desse processo, porque o estudo de caso ele te permite colocar em prática as leituras teóricas que nós estamos vendo. Embora pareça simples quando Domingos Armani explica sobre elaboração de projetos sociais, nós ainda temos muita dificuldade de colocar no papel essas ideias de forma lógica, racional, direcionada, com equilíbrio, para alcance de um resultado. Então, a maior dificuldade estaria sendo apresentada nesse ou a partir desse viés. Está certo, Cassiane? Vou mexer com você, aproveitar que você está online. Certo, professor, tá certo. Tá bem explicado aí, né? Tentamos fazer isso porque você e vocês que vão ver essa gravação depois não podem ter dúvida na hora de enviar a atividade. Imagina que esta é uma atividade para composição de nota. E se você tem a possibilidade de tirar dúvida antes, de perguntar se está no caminho correto, por que não fazer? Porque uma vez que você posta a atividade, você não tem mais aquela possibilidade de reenviar o trabalho e ter uma nova apreciação de nota. E se o professor faz isso para um aluno, imagina que é injusto com os demais. Então, uma vez que você envia, por mais que eu vá fazer algumas contribuições, não vai mudar o resultado da sua nota, não é assim? Verdade, é assim mesmo. Então, eu prefiro caminhar com essa moderação. Se tem dúvida, vamos sanar as dúvidas, pensar que estamos nesse momento nos aproximando para fazer essa atividade, que ela seja feita com segurança, porque é o exercício prático, estudo de caso, assim como as demais atividades, é o exercício prático da oficina e na oficina de elaboração de projetos vocês não podem se permitir a erros. Então, a hora de errar seria quando você participa, quando você interage, quando você vai lá no chat, deixa a sua pergunta, quando você vai lá no fórum e participa. Então, seria desta forma. Pois bem, Cassiane, nosso encontro de hoje é somente essa questão para não misturar muitos contextos com relação à nossa disciplina. Essa disciplina eu estou gravando especialmente às 21 horas, então 21h10 no máximo eu entro para fazer a gravação desta disciplina. Tenta se organizar para participar dos nossos próximos encontros, mas se não conseguir, você pode assistir a gravação depois. A todos vocês que vão assistir essa gravação depois, leiam com carinho Vou me esse esforçar ao material. máximo para assistir às aulas online. Sim, tira um caderninho, porque eu sei que é muito rico e passa muito rápido essa questão das aulas online. Quando a gente vê, já encerrou um mês, já estamos no segundo mês, e é sempre correndo atrás de concluir as atividades. Então, eu entendo sobre esse aspecto, e eu quero tentar fazer, tentar chamar a aproximação de vocês por isso, para que vocês também se sintam seguros e que vocês tenham aproveitamento de fato na disciplina, que vocês consigam desenvolver as habilidades na prática, no cotidiano, porque daqui a pouco vocês estão no mercado de trabalho. E a elaboração de projeto é uma disciplina tão rica que, se você tiver a oportunidade de ter esse rendimento, certamente você será um profissional que vai se encantar por essa área de elaboração de projetos. Eu não tenho dúvida. Tomara.
Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Me surpreendeu, inclusive, é não.